Um outro ponto que eu achei muito interessante, que até foi uma pergunta que uma pessoa mandou para mim uma vez, eu achei bastante interessante, eu trouxe isso hoje porque ela não foi a primeira, nem a segunda pessoa que me perguntou sobre isso. Eu coloquei nos stories sobre quando o tarô fecha. O que é isso? Né? Quem já está estudando tarô, quem já conhece um pouco, já está tendo ali os seus primeiros contatos com o tarô, começa a pesquisar algumas coisas, né? E começa a perceber que existe uma variação muito grande de convenções que são feitas pelos próprios tarólogos, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu já pesquisei muita coisa, eu já li muitos livros a respeito, né? E tem uma hora que, assim, a gente precisa optar por qual caminho seguir. E eu sou daquelas pessoas que eu acho que a gente tem que ter liberdade de escolher aquilo que faz mais sentido para você, né? Eu já passei por esse período de trabalhar com essa possibilidade do tarô fechar, porque eu entendia que quando o tarô fechava, ele estava me dando, né, a indicação de que aquele não era o melhor momento, não era o momento mais apropriado para aquela pessoa receber a mensagem que ele precisava passar. Então, quando eu utilizei essa convenção, era um cuidado com o meu consulente, era um cuidado que eu queria ter com a pessoa que eu estava atendendo. E aí, gente, o que isso significa, né? Quando eu aprendi, eu vou contar aqui esse segredo rapidamente para vocês, tá? Quando eu aprendi o tarô, eu aprendi essa convenção do tarô fechar, né? O que era? Quando eu embaralhava o tarô para fazer a minha consulta, né, para o meu consulente, depois que eu cortasse e juntasse o maço de tarô novamente, eu teria que juntar todas as cartas, né? Então eu juntei aqui e aí eu preciso ver a última carta de baixo. Se essa última carta fosse o mago, era um sinal de que o tarô estava fechado naquele momento, tá? Que naquele momento não era o mais indicado de eu fazer aquela leitura para aquela pessoa, porque talvez ela não estivesse preparada para receber aquela mensagem. Isso, gente, é uma convenção do tarólogo. Como eu disse, eu já usei no passado essa convenção, porque eu aprendi dessa forma. Depois, eu fui entendendo outras coisas, eu fui entendendo um pouco mais sobre a fluência de energia que acontece entre o tarólogo e o seu tarô, e o tarólogo e o seu consulente, e eu acabei excluindo essa convenção dos meus atendimentos. Porque eu comecei a perceber que se a pessoa estava buscando orientação, é porque ela estava disponível para receber aquela mensagem. Existem outras maneiras, né, da gente saber que o tarô está fechado. Que é quando? É quando a gente solicita o tarô várias vezes num curto espaço de tempo. A gente solicita o tarô para ele responder para a gente perguntas muito parecidas, num curto espaço de tempo. Como o tarô, ele capta as nossas energias, né? Ele capta as nossas vibrações sutis e transforma isso na linguagem simbólica, para aquela energia se transformar, precisa de um tempo, né? Precisa de um tempo de amadurecimento, vamos dizer assim. Precisa de um tempo para que aquela energia aflore na nossa vida e a gente consiga perceber o movimento dela de forma consciente. Muitas vezes o tarô ele traz coisas que não tá ainda na nossa consciência e a gente não consegue reconhecer na nossa vida, na nossa realidade. E demora um tempo, não é muito tempo, mas vamos por aí 15 dias, um mês,
mais ou menos, né? E aí, depois desse tempo, a gente começa a perceber alguns movimentos que o tarô já falou lá atrás, tá? Então, por causa desse movimento energético, né? Por causa desse tempo necessário aí para que esse movimento aconteça, o que acontece? Que a gente pode entender também como o tarô fechar. É você perguntar várias vezes a mesma coisa e ele te trazer sempre a mesma resposta. Não necessariamente com a mesma carta, tá? Às vezes ele vai trazer o quê? Ele vai trazer cartas diferentes, só que com interpretações muito semelhantes, certo? E aí, gente, o que ele tá dizendo pra você? Ó, ele tá falando assim, olha, eu já te falei sobre isso. Você lembra aquele dia ali, a semana passada, que você já me perguntou sobre essa questão? Eu já falei sobre isso pra você. Então, gente, isso também é uma maneira do tarô indicar pra gente que a energia, né, que a gente tá ali solicitando a orientação, ela ainda está vigorando no nosso campo, né? Ainda não movimentou, ainda não transformou. E às vezes a gente fica ansioso, né? Então, essa também é uma maneira que muitas pessoas entendem como, o tarô tá fechado pra mim, porque ele só fala a mesma coisa. Ou senão a pessoa fala assim, gente, esse tarô tá viciado, só sai o mago. Toda vez que eu pego, sai o mago. É toda vez eu pego, sai o mago. Mas é por quê? É porque a sua energia, ela ainda tá circulando, né, ao redor desta mesma questão. É uma questão que é importante, muitas vezes é uma questão que a gente despende, né, um nível alto de energia. Então, lógico que o tarô, ele vai continuar mostrando a mesma coisa durante um certo período de tempo, enquanto aquela energia estiver por ali.